Bom dia, igreja, graça e paz em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Terceiro domingo do mês, culto missionário. E hoje vamos meditar um pouco sobre nosso papel no mundo como missionários. E a gente tem um convidado especial na pregação, uma surpresa, e logo logo a gente vai ver quem é. Hoje estou com o Alisson aqui no violão, o Gui no baixo e o Miguel lá na guitarra. O pessoal da equipe aí também, todos para a gente cultuar o nosso Deus em comunidade aí via internet. Amém? Isaías 23, versículo 3, irmãos, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Essa semana eu li esse versículo, irmãos, já pensando também sobre o culto de missões. E esse versículo nos diz que Deus conserva a paz que vem dele, a perfeita paz, em nós quando nos mantemos firmes no nosso propósito. E a gente pensar o que é o nosso propósito enquanto cristãos no mundo. Nosso propósito ele deve ser, acima de qualquer outra coisa, anunciar o Evangelho de Cristo. Independente de onde estivermos e do que fizermos. Até mesmo se a gente for caixa aí de farmácia aí no bairro Alto. A gente tem que anunciar o Evangelho de Cristo. Usar o que temos à disposição, os instrumentos, as ferramentas que Deus nos dá. Se a gente for motorista de ônibus, se a gente for enfermeiro, se for professor, se for pastor, qualquer profissão, independente de onde a gente esteja, a gente tem que ter o propósito de glorificar a Deus e anunciar o Evangelho de Cristo. Para que essa perfeita paz, que não depende das circunstâncias, mas depende única e exclusivamente da dependência de Deus, da nossa dependência em Deus. E é isso que vamos meditar hoje, é isso que vamos cantar hoje. A primeira música que já vamos cantar já diz do dia da vitória, o dia em que Cristo virá nos buscar, o dia em que a nossa esperança estará concretizada em Cristo Jesus. E até esse dia chegar, o nosso propósito é anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Amém? Então vamos louvar, convido você aí na sua casa, junto com sua família, vamos louvar o nosso Deus. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como um rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, irá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, irá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.
choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Amém, igreja, que essas canções possam ser verdade em suas vidas, que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, na esperança da redenção e da salvação que temos nele, para que no dia da vitória, o dia em que ele voltar para nos buscar, a gente se encha de louvor e de alegria em poder passar a eternidade junto ao nosso Deus. E que essa esperança seja o tesouro do nosso coração. Que a gente se mantenha firme no propósito de termos a nossa vida voltada para a glória de Deus, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado pelo mundo, por meio das nossas vidas, por meio da nossa igreja. Que essas canções possam encher o nosso coração de louvor e de esperança, irmãos. Queridos, não esqueça de mandar suas fotos para a gente passar aí no final do culto, para a gente ver aí você assistindo a nossa live com a sua família, para a gente matar um pouquinho da saudade aí virtualmente, tá bom? Chama a criançada agora, todo mundo aí na frente da TV, do computador, momento do Ministério Infantil. Criançada, Deus abençoe vocês. Olá, crianças! Hoje eu vou contar a história de Jonas para vocês. Vocês sabiam que Deus deu uma missão para Jonas? E a missão que Deus deu foi para que Jonas fosse para a cidade de Nínive levar uma mensagem. Mas essa mensagem não era muito boa. A mensagem dizia que se o povo de Nínive não se arrependesse dos seus pecados, Deus iria destruí-la. Então Jonas pegou suas coisinhas e foi para o outro lado contrário da cidade. Porque pensou, se eu vou levar uma mensagem tão ruim para essa cidade, aí eles vão querer me matar. Então ele resolveu fugir. Falei, eu não vou obedecer essa ordem. Então o que ele fez? Tinha um barco com alguns marinheiros, ele resolveu entrar no barco para tentar fugir e se esconder de Deus. Então foi a viagem bem tranquila, mas chegou em um momento, como Deus sabia que Jonas estava fugindo, Deus mandou ventos fortes para que viesse uma tempestade. E a tempestade foi tão forte que acabou até assustando os marinheiros, e tão forte que era aquela tempestade, que balançava o barco para lá e para cá. Mas Jonas sabia que ele era o culpado daquilo, que Deus tinha mandado aquela tempestade porque Jonas estava fugindo. Então Jonas resolveu contar para os marinheiros, que me falou, olha, eu sou hebreu e sirvo ao verdadeiro Deus que criou o céu, a terra e o mar. E eu estou fugindo dele. E é por isso que ele mandou essa tempestade para
né, para me punir. Então, o que, que os marinheiros fizeram? Jogaram, então, Jonas no mar, porque pensaram, bom, se é por causa dele que tem essa tempestade, jogar no mar é capaz de acalmar. Então, jogaram ele no mar, e no mesmo instante a tempestade se acalmou. E com isso, os marinheiros reconheceram que Deus é o verdadeiro Deus. Então, enquanto Jonas estava lá no mar, Deus enviou um grande peixe para que engolisse Jonas. Então, Jonas foi parar na barriga desse peixe enorme. E Jonas ficou lá por 3 dias e 3 noites. E nesse período que Jonas ficou lá, Jonas resolveu orar a Deus. Estava pensando, né? E depois orou. Pediu perdão pelos seus pecados, por ter fugido e desobedecido a Deus, que ele não deveria ter feito isso. Então, Deus perdoou ele, mas falou, você tem que cumprir sua missão. Então, o peixe cuspiu Jonas na praia, cuspiu Jonas, e Jonas foi cumprir sua missão, que era ir para a cidade de Nínive e falar da mensagem de Deus. E ele falou para o pessoal, olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus vai destruir essa cidade. E assim o rei e todo o povo ouviu Jonas e escutou. E se arrependeram dos seus pecados e creram em Deus. E assim, Jonas aprendeu que sempre deve obedecer a Deus e que Deus é um Deus de amor e que perdoa. Então, crianças, a nossa atividade hoje, nós vamos fazer um bilboquê. O que é isso? O objetivo é colocar a bolinha aqui dentro. E como nós vamos fazer isso? Aqui é a parte, eu fiz o peixe e aqui a bolinha seria Jonas, tá? Então vocês pode desenhar Jonas mais bonito que o meu ficou Jonas de palitinho. O que vocês vão fazer? Vão pegar, pode ser feito em garrafa PET ou copo descartável. Vocês vão pintar o peixe de vocês como vocês quiserem, com cola colorida, tinta guache ou até canetinha também, para fazer o peixe. E aqui, o Jonas, vocês vão fazer uma bolinha com bexiga. E pode colocar arroz ou areia dentro para fazer a bolinha. E aqui, para desenhar o Jonas, canetinha mesmo dá certo. E para juntar, né, o Jonas com a garrafinha, só um fio barbante, amarra nessa ponta e amarra aqui. Já fez o seu peixe. O seu peixe com o Jonas de bilboquê. E vocês podem brincar, ó. Tenta não ser tão ruim como eu, né? Aí, ó. É isso aí. Até semana que vem. É isso aí, Ministério Infantil. Deus abençoe a vida de vocês. Criançada, viram a história de Jonas hoje. Irmãos, agora momento da pregação. Convidado especial aí, ele tá lá no Nordeste, gravou a pregação pra gente. Acho que vocês já imaginam quem é. Pastor Rony, Deus abençoe a sua vida, vida da Venilza, da igreja em Tenente Laurentino. Pregação então com o Pastor Rony agora, irmãos. Olá pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês hoje. É realmente um privilégio, quem diria, todos presos, cada um na sua casa, e isso acabou que a tecnologia nos aproximou de alguma forma. Deus, ele sabe o que faz e ele tem os seus caminhos que muitas vezes nós não entendemos. Estava conversando esses dias aí com uma pessoa aqui na rua, nunca apareceu num culto e agora não perde um culto online. E não é convertido ainda, então Deus sabe o que faz. E às vezes ele muda, ele parece que dá um choque aí na humanidade, para a humanidade mudar um pouco a tática e alcançar outras pessoas aí que não têm sido alcançadas. Eu creio que esse não é o seu caso que está assistindo. E de qualquer forma, estou muito feliz de estar aqui. É realmente um privilégio muito grande. A nossa vida aqui também mudou radicalmente. Nós não temos uma equipe como aí na Barreirinha, então todas as gravações que nós fazemos é tudo aqui em casa, e o meu quarto, que já era um escritório, agora virou um estúdio, e tá uma coisa bem interessante. Eu fui convidado especialmente porque hoje é o Domingo Missionário, e sim, é um domingo muito importante. Sabe,
logo no início, ainda quando estava aí, na minha visão, Domingo Missionário era o momento que nós lembrávamos de missões, lembrávamos de missionários. Hoje eu já tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu diria que o Domingo Missionário não é para lembrar dos missionários, mas para talvez lembrar de quem nós somos e por que nós estamos aqui. Quando eu digo nós, eu não estou falando nós missionários, eu estou falando nós cristãos. Quem nós somos de fato e por que estamos aqui? Não aqui, Tenente Laurentino, mas aqui na Terra. Por que estamos aqui? Para o texto de hoje, nós vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Então, enquanto você abre aí sua Bíblia, já vou explicando que nesse texto, Paulo está dando um pouquinho do testemunho dele, e através ali da história do testemunho, das diretrizes dele, ele vai nos mostrar 3 lembranças que devemos ter como cristãos. Então, né, ao invés de lembrar de missionários hoje, nós vamos ter outras lembranças de quem nós somos, porque estamos aqui. E pensando em lembrança, eu estava lembrando quando eu estava na Barreirinha, eu fiz um teste muito legal, teste dos dons. E, curiosamente, missionário deu em 5º lugar. Tá? Então, segundo aquele teste, eu não deveria estar onde eu estou hoje. E talvez Marta do Alfredo já esteja falando, então deve voltar para a Barreirinha, ser pastor aqui na Barreirinha. Pois bem, só que pastor deu em 6º lugar, então pastor muito menos. A realidade é que esses testes eles não são muito confiáveis, mas de qualquer forma, a questão de ser missionário é algo para todos os cristãos. Todos nós devemos ser cristãos. Então, eu digo para o pessoal aqui, às vezes você não tem o dom de missionário, mas isso é para todo mundo. Então você corre atrás do prejuízo. Você não vai ter a facilidade que o pastor Horst tem, mas você corre atrás do prejuízo. Dom de exortação. Eu não tenho dom de exortação, mas isso é dever de todo cristão. Então, se você não tem dom de exortação, você corre atrás do prejuízo, porque isso é teu dever também. Missionário ou não, você deve ser missionário. Pois bem, vamos ler o texto, Filipenses capítulo 3, versículo 12, e vamos ler até o 4:1. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui totalmente incapazes de prosseguir se não for pela direção do Teu Espírito. Nós somos totalmente incapazes de entender corretamente essa palavra e aplicar corretamente em nossas vidas. Nós somos totalmente incapazes de sermos transformados por essa palavra se não for pelo agir do Teu Espírito. E por isso nós rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja usando cada verbo, cada vírgula, para que cada pessoa que está na sua casa assistindo seja de algum modo alcançada, impactada e transformada pela Tua palavra. Pai querido, somos cristãos num mundo perverso e precisamos de um chacoalhão. Precisamos, ó Deus, e por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok?
Paulo, no início do capítulo 3, ele coloca para a gente a respeito de falsos líderes, falsos mestres que estão ensinando coisas erradas. E Paulo ele vai combater veementemente esses falsos mestres. E por isso no versículo 12 ele fala, não que eu já sou perfeito ou tenha alcançado essa perfeição. Então Paulo ele fala, olha, esses falsos mestres vocês não devem seguir. Mas eu não sou perfeito. E aí que a gente começa nosso estudo hoje. A primeira lembrança que devemos ter é que nós temos um alvo a alcançar. E este alvo é nada mais, nada menos que a perfeição. Vamos ver de novo o versículo 2? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele admite que não alcançou a perfeição. Na verdade, nenhum de nós alcançou a perfeição. E se não alcançamos a perfeição, devemos ter em mente uma coisa bem óbvia. Se eu não alcancei o alvo, então eu devo continuar seguindo até o alvo. A tendência de muitos cristãos é parar no meio do caminho e se esquecer que precisa chegar em tal lugar, em tal ponto, e por isso param. Mas quando nós nos lembramos de que, puxa, tem o alvo e está ali na frente, então nós continuamos a caminhada. E a caminhada do cristão aqui na Terra é justamente essa, é de chegar até o alvo. E este alvo é a perfeição eterna, claro. Existe um versículo, e por sinal uma música que é muito legal, que fala que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Esse é nosso alvo, é brilhar cada vez mais até ser dia perfeito. Se nos esquecemos deste nosso alvo, nós paramos no tempo, nós deixamos de amadurecer, nós paramos de crescer, nós paramos no tempo. E isso não é bom. Paulo, então, ele mostra que nós temos um alvo, e este alvo é a perfeição. Mas ele também mostra uma segunda característica sobre essa perfeição. Além de não ter alcançado, ele mostra no final do versículo 2, está escrito, 12, para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Essa perfeição, Cristo Jesus nos conquistou para sermos perfeitos. Ou seja, quando Jesus estava lá na cruz, morrendo por causa dos nossos pecados, não era simplesmente para nos perdoar, mas era para nos transformar de pessoas normais, de pessoas incrédulas, em pessoas perfeitas, em pessoas maduras, em pessoas plenas. Então veja, a perfeição, ela não só é um alvo que devemos alcançar, mas é um alvo estabelecido por Cristo e estabelecido por preço de sangue. Meu querido, você foi salvo para ser perfeito. Jesus Cristo morreu na cruz para você ser perfeito. Então, você até pode admitir, ninguém é perfeito. É verdade, ninguém é perfeito. Mas o cristão, ele tem a obrigação de caminhar de passos firmes em direção à perfeição. Porque este é o seu alvo e Cristo Jesus te conquistou para ser perfeito. Certo? Ainda que isso você alcance na eternidade, ainda que isso você alcance no céu, todos nós fomos conquistados, todos nós cristãos verdadeiros fomos conquistados por Cristo Jesus para sermos perfeitos. Como é que você está andando nessa direção? Paulo dá algumas dicas de como alcançar. O versículo seguinte, versículo 13, diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. Tá? Duas ideias bem simples. Primeiro, ele se esquece das coisas que ficaram para trás. Aqui pode ter muita interpretação. Nós podemos primeiro pensar em pecados que ficaram para trás. Puxa, eu fiz isso, eu fiz aquele outro, e como é que eu pude ser uma pessoa tão ruim na minha vida? Ó céus, ó vida. E às vezes a pessoa fica se lamentando e se arrastando por anos e anos por coisas que cometeu no passado. Essa lembrança impede o crescimento, impede a pessoa de ir avante. Então, coisas que para trás ficam podem ser pecados. Paulo talvez aqui estivesse referindo aos dias em que ele perseguia a igreja e blasfemava contra Jesus, talvez. Enfim, não sabemos. As coisas que para trás ficam podem ser também situações e circunstâncias da vida. Alguém que disse alguma coisa, o momento que eu perdi um ente querido, o momento que aconteceu tal coisa na minha vida, isso me entristece e eu fico remoendo aquelas lembranças e aquelas lembranças não saem da minha mente, aquilo me impede de ir para frente, aquilo me impede de crescer, de amadurecer e de alcançar a perfeição.
de qualquer forma, né? Pecados ou circunstâncias, tudo que ficou para trás e você fica demais naquilo, isso impede o teu crescimento, impede de você ir adiante. É interessante pensar que às vezes até situações boas, situações positivas, às vezes nós ficamos vivendo e revivendo as coisas do passado que nós não percebemos o presente caminhar. Então Paulo, ele faz muito bem em esquecer as coisas que ficaram para trás. E o que ele faz? Ele avança para as coisas que estão à frente dele, diante dele. Então, ao invés de eu ficar vivendo o passado, aquelas coisas que eu passei, tem essa pessoa aqui precisando ouvir de Cristo, tem essa pessoa precisando de uma cesta básica, tem essa situação para agir, tem essa circunstância para trabalhar. Então Paulo, ele olhava para a necessidade presente, para a necessidade que estava diante dele e ele trabalhava. E não só isso, ele também olhava para as características do próprio caráter dele, onde ele podia melhorar, onde ele podia crescer. E ele lutava e ia adiante disso. Então, veja, a ideia aqui, né, pensando na segunda parte de caráter, é você se olhar no espelho e falar onde eu preciso crescer, onde eu preciso amadurecer, o que eu preciso aprender. Você faz isso e aí você tem a oportunidade de crescer, de amadurecer. Portanto, a perfeição, ninguém é perfeito, ninguém alcançou a perfeição, mas Cristo estabeleceu a perfeição como o nosso alvo. E uma boa maneira de andar em direção à perfeição é não olhando para trás e olhando para frente, certo? E existe também o versículo, um pouquinho para frente ali, o versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas espera aí, afinal de contas, Paulo está dizendo que nós somos perfeitos ou que nós não somos perfeitos? Porque no versículo 12, ele diz que não que eu já tenha obtido a perfeição. E depois no versículo 15 ele diz: todos que somos perfeitos. Talvez a ideia de Paulo aqui é falar as duas coisas. Nós somos salvos por Cristo Jesus, nós somos conquistados por Cristo Jesus de tal forma que nós já ganhamos o título de cristãos, o título de justos, o título de filhos de Deus, e talvez aqui ele esteja acrescentando o título de perfeitos. Aos olhos de Deus nós já somos perfeitos, porque quando Deus olha para dentro de nós, ao invés de ver a nossa imperfeição, ele vê o sangue puro e santo de Cristo Jesus. Então, mas em outro sentido, nós ainda não somos perfeitos porque nós ainda temos muitas falhas. É a mesma ideia da santificação. Existe a santidade posicional. Eu já sou santo porque Jesus, Deus me determinou santo, mas ao mesmo tempo eu estou num processo de santificação. Então a ideia é muito parecida aqui. De qualquer forma, o que ele diz aqui no versículo 15 é justamente para os cristãos. Esses que já são chamados perfeitos, já foram conquistados como perfeitos, e ele diz o seguinte: tenhamos esse mesmo sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. E olha o versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então devemos andar de acordo com o que já alcançamos. Mas o que alcançamos? Bem, o que Jesus alcançou por nós? Ele nos declarou perfeito. Então a nossa obrigação ou a nossa tendência deveria buscar exatamente essa perfeição. Porque se Deus, Cristo já fez todo o trabalho, então agora cabe a mim fazer o restante do trabalho. Né? Lutar, ir à frente para alcançar essa perfeição. É possível alcançar aqui na Terra? Bom, a maioria das pessoas vai dizer categoricamente não, é impossível. E muitas dessas pessoas que respondem dessa forma, justamente por acharem isso, acabam desistindo no meio do caminho, acabam desistindo de lutar. Quer saber? A nossa pergunta não deve ser se é possível. A nossa pergunta deveria ser se estou tentando, se estou lutando, se estou batalhando para alcançar a perfeição. Como Paulo diz ali no versículo 12. Vale a pena ler de novo, né? Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Pois bem, então cada um de nós devemos prosseguir para conquistar. Essa é uma boa lembrança. Lembrar que temos um alvo a alcançar. E esse alvo é a perfeição. Perfeição como cristão. Nós temos uma segunda lembrança aqui que podemos
colocar em prática e que nos ajuda a alcançar essa perfeição. Versículo 17, ele começa dizendo: Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Segunda lembrança, então, é de que temos irmãos cristãos maduros que podemos imitar. E isso é uma boa lembrança, por quê? A nossa tendência é ninguém é perfeito e a gente se fecha a isso e nós esquecemos de lutar. Quando, na verdade, nós poderíamos olhar para pessoas maduras na fé cristã e seguir como exemplo. Então nós temos, na Igreja da Barreirinha, nós temos pessoas maduras que eu admiro muito. Esses dias eu estava ouvindo, por exemplo, a pregação do Alisson e esse é um bom exemplo que eu devo seguir, é um exemplo para a minha vida. É alguém que eu devo imitar. A maneira como o Lucas fala, uau, eu queria falar desse jeito, ele é tão humilde, ele sabe tão mais de música do que eu e ele finge que eu sei mais do que ele. Eu quero imitar essa humildade dele, ou a alegria do pastor Horst, ou a sabedoria do Joel. Uau, eu queria imitar esses irmãos, porque esses irmãos eles têm características. Mas sabe qual é a nossa tendência, infelizmente? Nós olhamos para cada um desses irmãos e para todos os outros irmãos, olhamos todos os defeitos e falamos mal dos defeitos e diminuímos essas pessoas por causa do seu defeito, assim como várias outras. O nosso problema é que ao invés de imitarmos pessoas maduras, ao invés de imitarmos cristãos maduros, nós gostamos de criticar pessoas. Seja dentro da igreja, seja na política, seja em qualquer canto, parece que nós nos sentimos melhor e menos pecadores quando nós criticamos os outros. E isso é péssimo, porque se queremos ser perfeitos, se queremos ser maduros, nós temos que olhar o ponto positivo de cada pessoa, de cada irmão maduro que nós temos e seguir, eu vou seguir esse exemplo, eu vou seguir esse exemplo. Nós deveríamos pensar e fazer dessa forma. Mas Paulo ele também fala com relação a isso, não só de imitar, mas ele também fala de observar. Eu achei interessante essa palavra que ele colocou aqui. Ele diz: sede meus imitadores e observai quem? Os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ou seja, nós somos o exemplo para vocês, Paulo dizendo, e vocês devem me imitar, mas vocês também devem observar aqueles que têm me imitado. Em outras palavras, você deveria observar os teus irmãos, porque se você quer imitar, você precisa observar. E talvez por isso nós criticamos tanto, porque nós observamos pouco. E como eu disse, observar com o objetivo de olhar as características positivas, não observar para jogar pedra, tá bom? Os fariseus faziam isso, mas nós cristãos não fazemos isso. Nós observamos para crescer, para amadurecer, para chegar mais perto da perfeição. Essa é a nossa ideia. Mas Paulo ele diz, olha, tem essas pessoas para vocês imitarem, mas o que ele quer com isso? Ele vai falar agora, existem umas pessoas desse lado aqui que não é para imitar. E ele fala isso de maneira desesperada, quase até chorando. Versículo 18 ele diz: pois muitos andam entre nós, veja, estão dentro das igrejas, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então veja, tem algumas pessoas nas igrejas, no nosso cotidiano também, que são chamadas por Paulo de inimigas de Cristo. Essas sim você não deve imitar, você não deve observar essas pessoas, você simplesmente deve se afastar delas, tá bom? Cuidado com relação a essas pessoas. Mas vamos entender por que inimigas de Cristo, que características essas pessoas têm que nós não devemos seguir, que nós não devemos imitar, que nós devemos passar longe. A primeira característica dessas pessoas, além de inimigos da cruz de Cristo, é que o destino deles é a perdição. Ou seja, mesmo estando entre o povo de Deus, o destino deles é a perdição. É o inferno, eles vão acabar perdidos no final das contas. Segunda característica, o Deus deles é o ventre. Tem outras versões que trazem o estômago. Eles estão mais preocupados com o que vão se servir, com o que vão ter, com o que vão ganhar, do que com o que vão dar, com o que vão ajudar, com o que vão ensinar. Eles realmente estão preocupados em encher o bucho. Eles estão preocupados com o próprio umbigo.
Tá? Essa é uma grande diferença entre os inimigos da cruz de Cristo e o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Ele está preocupado com o próximo, ele está olhando para o próximo. Já o inimigo da cruz de Cristo, ele não olha nem para Deus nem para o próximo, ele está olhando para o próprio umbigo. E até quando ele ajuda alguém, ele ajuda com o objetivo de ser visto, com o objetivo de ter glória. Então, muito cuidado com essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo. E outra característica, a glória deles está na sua infâmia. Outra versão traz na sua vergonha. Tudo que eles pensam que tem glória, na verdade é vergonha para eles. Eles deveriam se envergonhar. E ao invés de estarem se envergonhando, eles estão se orgulhando. Olhem como eu sou maravilhoso. Outra característica, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Exatamente. Eles só se preocupam com as coisas daqui da terra. Eu gosto de usar alguns exemplos. As pessoas aqui já estão talvez enjoando um pouquinho dos meus exemplos, mas veja como a nossa preocupação é. Se, por exemplo, pegar aqui exemplos que mexem no nosso coração, geralmente quando mexe no nosso bolso, mas se o governo, por exemplo, vai lá e mexe na nossa aposentadoria, qual que é a nossa reação? Algumas pessoas, alguns cristãos, eles ficam doidos, como é que pode? Não acredito! E essas pessoas estão tão preocupadas com a aposentadoria e talvez nunca vão receber, e não por culpa do governo, mas porque Deus leve antes. Pessoas que estão demasiadamente preocupadas com aqui e o agora, pessoas que estão demasiadamente preocupadas com as coisas dessa terra. Pessoas que estão se esquecendo que quem sustenta é Deus e Ele pode escolher para sustentar o governo, pode escolher uma igreja, ou pode escolher o teu patrão, ou pode escolher outras coisas. Deus é quem sustenta e Ele escolhe quem Ele quiser para lhe sustentar. Talvez o maior problema dos cristãos hoje é que eles se esqueceram disso e por isso estão demasiadamente preocupados com o que está acontecendo ou deixando de acontecer e ao invés de falarem sobre Bíblia e sobre o amor de Deus e falar sobre esses homens que devemos imitar como Paulo, como cristãos maduros, ao invés disso estar nas nossas conversas, nós estamos gastando tempo, fôlego, saliva, falando sobre coisas essencialmente terrenas. Eu não estou falando que nós devemos ser ignorantes ou alheios a essas coisas, mas eu estou dizendo que nossa preocupação deveria ser com o céu, com as coisas do céu, não com as coisas terrenas, porque quem se preocupa somente com as coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo, como o texto diz aqui. E a partir do versículo 20, ele nos traz exatamente a terceira lembrança. Só recapitulando, a nossa primeira lembrança é que temos irmãos maduros que podemos imitar. Perdão, esse é o segundo, tá? A segunda lembrança. A primeira lembrança é que temos um alvo, que é a perfeição. E podemos imitar, então, cristãos maduros. E a terceira lembrança é que a nossa pátria está nos céus e não aqui na terra. Veja comigo, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tem algumas características aqui sobre o céu. O primeiro lugar é que nossa pátria está no céu. Sabe aquele momento em que todo mundo coloca a camiseta verde e amarela e diz: eu sou brasileiro, pátria amada, idolatrada Brasil? Isso não deveria ser tão forte para o brasileiro cristão. Por quê? Porque a pátria do brasileiro cristão essencialmente é o céu. Nós deveríamos ter um amor, um apego muito maior pela nossa pátria celeste do que pela nossa pátria terrena. Por quê? Justamente porque o Brasil é uma pátria terrena. Nós somos do céu, nós fomos adotados por alguém que está no céu, nós iremos para o céu e nós passaremos o resto da eternidade do céu. Por que cargas d'água nós lutamos tanto pelas coisas da terra? Não estou falando que, mais uma vez, que devemos estar alienados às coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Não estou falando isso. Eu só estou falando que talvez, apenas talvez, alguns cristãos estejam invertendo as coisas. Estou falando que talvez alguns cristãos estão esquecendo a pátria no céu e estão lutando demasiadamente pela pátria da terra. Tem alguns cristãos que estão demasiadamente preocupados com as coisas daqui, quando poderíamos gastar energia, fôlego com as coisas que são do céu. Afinal de contas, a perfeição será alcançada no céu e não aqui.
outra característica do céu, além da nossa pátria estar no céu, é de lá que vem nosso Senhor Jesus. Bom, então imagine o seguinte. Imagine que você está esperando a chegar alguém muito importante na sua casa. De repente, seu filho que você não vê há anos, de repente, seu pai que você não vê há anos, de repente, seu cônjuge que você não vê há muito tempo. Você está esperando chegar. Você vai geralmente olhar para onde? De repente, se for mulher, vai olhar ali no fogão para preparar ali a comida e de repente vai correr lá para a janela, espiar e ver. O cachorro da vizinha latiu, já vai para a janela e dá uma olhadinha. Sabe, quando nós estamos esperando alguém, nós vamos constantemente para a janela porque estamos ansiosos pela vinda daquela pessoa especial. Cristo Jesus, ele vem do céu. Nós deveríamos constantemente olhar para o céu. Claro que eu estou falando de maneira figurada, mas nós deveríamos constantemente olhar, focar e pensar nas coisas do céu, porque é de lá que nosso Mestre, que nosso Senhor, que nosso Salvador vem. É de lá. Vamos olhar para o céu, porque de lá vem nosso Senhor. Além disso, Paulo ele relembra a gente, ainda nesse texto, de que, versículo 21, esse Jesus que vem do céu, ele transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo terreno, para ser igual ao corpo da sua glória. A ideia aqui que Paulo quer passar Jesus vai tirar o nosso corpo terreno e nos dar um corpo celestial. Vai tirar esse corpo, né, cheio de pecado, cheio de problema, cheio de coronavírus, e vai nos dar um corpo perfeito, que não mais envelhece, um corpo que é glorificado como o próprio corpo de Jesus depois que ele ressuscitou. Nós vamos ganhar esse corpo, e esse corpo quem vai dar vai ser Cristo Jesus. É por isso que eu digo, não se preocupem demasiadamente com as coisas daqui da terra. Sabe, eu não sei se vou ganhar aposentadoria ou não, mas eu garanto para vocês que eu vou ganhar um novo corpo. Um corpo que não vai precisar de aposentadoria, não vai precisar de comida, um corpo que não vai mais ter lágrima, não vai nem precisar, um corpo perfeito. E por sinal, é exatamente aonde o meu caráter vai chegar um dia, a perfeição. E aí, o meu caráter vai combinar aí com o meu corpo. Por isso devemos olhar para o alvo. Talvez nesse momento cabe a gente lembrar o porquê. Por que estamos falando hoje? Hoje é domingo missionário e exatamente quem nós somos neste mundo. Se nós lembrarmos de que temos um alvo, se nós lembrarmos dos irmãos que podemos imitar, se nós lembrarmos que nossa pátria é do céu, sabe, a nossa atitude, o nosso eu muda tão drasticamente que nós nos tornamos missionários. Nós vamos pregar o evangelho para quem quer que apareça na nossa frente. Seja longe como eu fui, seja pertinho como vocês ainda estão. Uma pessoa que vive as coisas de Deus, de fato vive as coisas de Deus e prega as coisas de Deus. Nós vamos então, voltando para o texto, nós vamos receber um corpo, né, de acordo com o corpo dele, cheio de glória. E veja que o final do versículo 21 ele diz, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. O Paulo está querendo dizer, Jesus ele tem poder para muita coisa. Jesus ele tem poder para fazer todas as coisas se subordinarem a ele. E com esse poder é que ele vai lhe dar um novo corpo. Jesus é o maior dos maiores, ele é realmente extraordinário e vale a pena estar focando nele. O versículo 4 ele é uma conclusão para todo esse pensamento. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. É interessante que Paulo aqui ele chama a igreja de amados, saudosos, alegria e coroa. E aí ele termina com um pedido, permaneçam firmes no Senhor. Minha querida igreja da Barreirinha, meu clamor para vocês hoje é exatamente esse. Permaneçam firmes no Senhor. Lembre-se de que vocês têm um alvo estabelecido por Cristo Jesus, que é a perfeição. Lembre-se que Deus colocou no meio de vocês pessoas para que vocês sigam o exemplo. Lembre-se de que a pátria de vocês não é aqui, é no céu. E logo estaremos todos juntos lá, sem medo de abraço, sem medo de chegar perto, para a honra e glória de Deus. E esse dia vai chegar e está chegando. Existem algumas implicações com relação a tudo isso que eu disse, e bem que eu já
Já deixei claro? A primeira é, se o alvo é perfeição, eu vou fazer coisas que me levem a isso, como pregar, ler, orar. É como eu falei, eu acabo me tornando um missionário, mesmo que quando você faz o teu teste de dons, o missionário seja o 5º lugar, como aconteceu comigo. Segundo, imitar Paulo? Peraí, vamos pensar um pouquinho na vida de Paulo, porque ele disse que nós devemos imitar ele. Ele abandonou tudo que ele tinha e ele pregou o evangelho de uma maneira extraordinária e sempre feliz. O texto inteiro de Filipenses fala sobre a alegria e é muito, muito interessante isso. Vamos imitar Paulo. Vamos focar menos nas coisas aqui da terra e vamos pregar o evangelho. Sabe, todas as vezes que Paulo chegou diante de um grande líder, e todos eram ruins naquela época, ao invés de falar mal daquele líder, ao invés de criticar, ele falava de Cristo Jesus, porque ele entendia que aquele líder precisava se converter. Sabe, nós vivemos em um mundo terrível, onde a grande maioria de nossos líderes são líderes ruins. Ao invés de falar mal, vamos orar. Vamos pregar, vamos falar do maior de todos os líderes, que é nosso Jesus. Esse é o nosso alvo. Poxa, se preocupar com as coisas do céu, se eu for me preocupar com as coisas do céu, então é claro que eu quero pregar para que pessoas façam parte desse céu, para que pessoas façam parte dessa pátria, para que pessoas possam estar comigo nessa pátria. Se eu me preocupo com as coisas deste céu, eu vou pregar o evangelho. É assim que funcionam as coisas. Bom, meus queridos, foi realmente muito bom estar aqui com vocês, passou rápido e eu lembro que vocês não gostam muito que eu fale muito, mas é realmente muito bom de alguma forma estar aí pertinho. É triste essas lives, eu sempre falo isso porque nós conseguimos ver uma câmera, isso, nada mais além disso. É muito gostoso quando você sobe num púlpito e você vê a reação das pessoas, você percebe aquele que está dormindo, mas você também percebe aquele que está concordando com a cabeça, aquele que está compreendendo, aquele que está assimilando. Eu não posso ver isso e isso de certa forma me entristece, mas eu sei que Deus está olhando, vendo aqueles que estão sendo impactados, aqueles que estão prestando atenção, aqueles que estão se importando com a palavra. Eu espero que seja o seu caso. Deus abençoe muito e antes de terminarmos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, é verdade, o Senhor é perfeito e o Senhor nos conquistou para sermos perfeitos. Isso parece quase utópico, Pai. Nós nem conseguimos compreender e mensurar direito o que isso significa. Mas nós temos certeza de que um dia estaremos com o Senhor da maneira como o Senhor planejou que sejamos. Deus, nós pedimos que o Senhor continue nos direcionando, nos guiando, para que esse nosso trajeto rumo à perfeição, rumo à maturidade, realmente seja um trajeto, não digo nem tranquilo, mas um trajeto de vitórias, uma vitória após a outra. Que realmente possamos deixar para trás as coisas que estão lá atrás e possamos olhar para Ti e focar em Ti. Nós pedimos, ó Deus, nós rogamos e nós fazemos isso em nome de Jesus. Peço que o Senhor continue abençoando a Tua igreja. Tenha misericórdia, Pai, esteja sustentando, fortalecendo. Que neste tempo nossos irmãos não venham tomar decisões que venham ser prejudiciais futuramente. Que cada um dos nossos irmãos tenha sabedoria, discernimento para fazer a coisa certa no momento certo, da maneira como o Senhor quer. Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e não esqueçam de estar orando pelos irmãos aqui de Tenente Laurentino. Eu amo vocês e a gente se vê por aí, talvez demore um pouquinho, mas eu tenho certeza que a gente vai se ver. Se não, aqui na terra, na nossa pátria, no nosso lar, na nossa casa, lá no céu. Amém? Deus abençoe. Muito bem, queridos irmãos, que Deus abençoe, né? Mistério do Rony, de sua família. Deus usou muito a vida dele aqui na nossa igreja, inclusive na minha, né? Fui fruto do ministério do Rony, né? Foi ele quem me discipulou durante muito tempo, durante todo o tempo que ele esteve aqui, e louvo muito a Deus pela vida dele. Que Deus abençoe o ministério. Vamos finalizar, partindo agora para o fim, né? Vamos cantar uma música que é
São vários versículos de Apocalipse e falam da beleza do Cordeiro. O Cordeiro que anteriormente estava machucado, sofrendo, ensanguentado na cruz, dado como sacrifício em favor de nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Mas lá em Apocalipse nós vemos a coroação desse Cordeiro, e no final de Apocalipse nós vemos aquele texto que fala sobre as bodas do Cordeiro. Então, digno é o Cordeiro de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido de cores vivas, já posso ouvir os seus trovões. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, igreja? Que o Cordeiro que é digno do nosso louvor e adoração seja eternamente louvado em nosso meio, por nossas vidas. E que sejamos, como foi dito na pregação do pastor Rony, missionários aonde estivermos, que almejemos buscar a perfeição, que recebemos a salvação de Cristo, né? Quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo em nossas vidas. Que esse seja o propósito, a vocação da nossa vida. Amém? Irmãos, quero ler alguns comentários que alguns de vocês colocaram ali na caixa do Facebook, na caixa de comentários do Facebook. Nosso querido irmão Werner mandou um versículo para a gente de Salmos. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendirei o seu nome. Salmos 100, versículo 4. Deus abençoe a sua vida, irmão Werner. Mais algum versículo, mais um comentário. Alessandra falando que as meninas amaram a parte do Ministério Infantil. Tem sido muito massa, muito legal ver como o Ministério Infantil tem abençoado a vida das nossas crianças. A Vivi escreveu assim, que graças a Deus pelos nossos pastores, que são exemplo para nós. Isso é verdade, nós somos muito abençoados pela vida dos nossos pastores, servos de Deus que dedicam a vida ao ministério, ao serviço da igreja. Um deles, pastor Hort, escreveu assim: caminhar em direção à perfeição é o dever de todo cristão, mais parecido com o mestre. Amém, pastor, que seja assim a nossa vida. Mais algum? Dona Marta aí, temos e devemos seguir esses exemplos de seguidores de Cristo. Agradecendo ao Rony pela mensagem. Isso aí, irmãos. Então não esqueça de mandar também seu comentário aí durante as lives, para a gente separar um tempinho para conversar, né, para a gente ler esses comentários aí no final do culto. Agora vamos passar para as fotos, ver os nossos irmãos que estão assistindo o culto, família do Edmundo, Claudião. Deus abençoe a vida de vocês. Aí a Levina e Denise, queridos, com o Rony também, Rony virtual. Deus abençoe a vida de vocês. Família do Joso, Pamela e as crianças. Cafezão café da manhã e gostoso. Alderi e Simone. Deus abençoe a vida de vocês também, tomando aquele café reforçado. Sarinha assistindo o Ministério Infantil. Acabou de acordar, Pamela? Pastor Joel, Dona Yolanda, a dama, também acompanhando. Deus abençoe. Walker, Ded, as crianças também. Fafá, Lolo, Deus abençoe a vida de vocês. Tico e Lid aí na van. Aí sim, estão trabalhando. Deus abençoe o serviço de vocês. Que Deus proteja também. É isso, irmãos. Mande sua foto também. Mande seu pedido de oração. Seu comentário aí no Facebook para a gente ler. Irmãos, antes de encerrarmos, eu gostaria de ler uma carta. Alguns irmãos podem ter recebido também hoje de manhã do Joso, nosso presidente, um comunicado oficial da igreja, um posicionamento diante da situação, né, dos próximos dias aí também. Pedi para o pessoal da equipe, se possível, colocar esse comunicado também ali no Facebook, nos comentários. Eu vou ler aqui, irmãos, agora. Comunicado oficial da Igreja da Barreirinha. A Igreja Evangélica da Barreirinha, através de sua liderança pastoral e administrativa, informa:
Essa semana houve uma reunião para tomarmos algumas decisões sobre os eventos da igreja. Como no estado do Paraná e na prefeitura de Curitiba o decreto da quarentena ainda não houve mudança com relação à flexibilização em abertura de igrejas, decidimos que todos os eventos programados do dia 15 de maio até 15 de junho estão suspensos provisoriamente, seguindo recomendação do decreto estadual número 4.230. Essas ações se fazem necessárias devido à adoção de medidas especiais de proteção da saúde e da segurança de nossa comunidade e familiares na prevenção do Covid-19, coronavírus. Queremos informar também que, se houver uma nova posição do governo ou da prefeitura sobre as igrejas, vamos nos reunir novamente e decidirmos juntos como vamos proceder. Estamos à disposição de todos os irmãos para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, a liderança eclesiástica da Igreja Evangélica da Barreirinha. Então, irmãos, esse é o posicionamento oficial da nossa igreja, tá? Então, os eventos estão suspensos até 15 de junho, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, o telefone dos pastores estão aí na tela para vocês, pastor Joel, pastor Lucas e pastor Horst, tá bom? Entre em contato com eles, esclareça, se informe com fontes confiáveis também, entre em contato com as lideranças da igreja. Amém? Queria passar a palavra também agora para o nosso irmão Alisson, ele vai encerrar o nosso culto com uma oração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Pai, de poder desfrutar desse tempo, Pai, de louvor e adoração. Obrigado pela Tua palavra, a qual foi ministrada nesta manhã, pastor Rony. Obrigado pela forma como o Senhor tem usado a vida desse servo de Deus, também da Venilza, da Lana. Que em nome de Jesus, eles possam continuar, Pai, servindo ao Senhor com todo o amor, com toda a paixão, com toda a excelência, para a honra e glória do Teu santo nome. Sustenta esta família, abençoe, Pai, continua, Senhor, provendo aquilo que eles necessitam, ó Deus. Também lhe pedimos, ó Pai, que a nossa igreja, como já tem feito há muito tempo, continue, ó Pai, progredindo em relação à visão missionária. Possamos ser uma igreja que investe em missões, que ora por missões, que contribui para missões, que envia missionários para o campo missionário e também prepara pessoas para continuar te servindo aqui no nosso campo missionário, aqui na Barreirinha, no Cachoeira, Tamandaré, nas regiões que nos cercam, Pai. Que possamos, ó Deus, fazer parte da obra do Senhor, proclamando o Evangelho, e assim cooperando, ó Pai, para a expansão do reino de Deus. Também, ó Deus, obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado aos nossos líderes, tanto a liderança eclesiástica quanto a liderança administrativa. Obrigado por essa decisão, o Senhor tem, por meio do Teu Santo Espírito, também por meio da revelação na Sua palavra, dado sabedoria a esses irmãos para tomarem as devidas decisões. Pai, nós sabemos que a igreja ela é submissa às autoridades e, acima de tudo, submissa ao Senhor. Quem foi que colocou as autoridades onde elas estão? E elas estão a serviço da Tua vontade. E por isso, Deus, nós entendemos que como igreja precisamos também estar nos submetendo às decisões das autoridades. Continua, Pai, derramando a Tua sabedoria na vida dos nossos líderes, a fim de que possamos, à medida que o tempo passa, tomar as decisões, que eles tomem as decisões segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua palavra. E que enquanto nós ainda não podemos nos reunir como igreja aqui no templo, possamos ser igreja nas casas, nas famílias, fazendo culto, adorando, louvando a Deus, orando, participando, Pai, das reuniões via internet, não menosprezando esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado. Continua fortalecendo a Tua igreja, cada um possa continuar te buscando na sua vida devocional, na sua leitura diária das Escrituras e na sua vida em família. Também aqueles que ainda estão trabalhando, precisam, como temos aí o Cláudio, várias pessoas ainda trabalhando, não estão nessa quarentena. Protege-os, Deus, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu cuidado de Pai, que o Senhor preserve a saúde desses irmãos e que esse tempo de tanta indecisão, de tanta dificuldade, de tanta incerteza,
nós possamos, acima de tudo, olhar adiante de todas essas coisas e contemplar o Deus soberano que está no controle de tudo isso e aprender a cada dia a depender cada vez mais de Ti. É isso que eu oro, Pai, grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Um bom domingo a todos. Deus abençoe vocês. Um excelente domingo, uma excelente semana. E nos vemos na quarta-feira na live de oração. Amém? Deus abençoe.